Amém? Vou pedir para soltar um louvor que eu pedi aí para a gente ver se consegue minimizar esse som aí desse forró. Amém? Não somente isso, mas também para você fechar os teus olhos, aquietar o seu coração, respirar fundo. Quantos conseguem respirar fundo e na presença de Deus falar: ai, Senhor, como é bom estar na tua presença, como é bom estar na tua casa, oh, como é bom te ter como Senhor, como libertador, como meu amigo. Oh, Jesus, entregamos, Senhor, nossas vidas. Aleluia. Vai orando, quietando o teu coração, abraçando Jesus. Aleluia. Sim, quero sentir suas afeições por mim. Não preciso me esconder, oh não. Não preciso mais temer. Aleluia. Não preciso mais temer. O véu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar. Te contemplar. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente. Jesus, nós queremos mais uma vez voltar o nosso olhar para ti, reconhecendo que tu és toda fonte de cura, toda fonte de inspiração, todo motivo do nosso cantar. Muito obrigado, Senhor, porque nós estávamos perdidos e fomos achados, estávamos caídos, mas fomos erguidos por ti, estávamos longe, mas fomos aproximados de ti através de Jesus. Queremos nos curvar ante esse grande sacrifício que o teu Filho realizou por nós. Te entregamos tudo que somos, tudo que temos, tudo que desejamos, e declaramos que tudo que mais queremos é te ver, é estar contigo, é ter intimidade contigo, Jesus. Eis-nos aqui nessa noite. Queremos te ver, Pai. Queremos estar contigo. Abra os nossos olhos. 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 Extermine com toda a cegueira, em nome de Jesus. Abra os nossos olhos, Senhor. Aleluia. Nome de Jesus. Abra, querido, a sua Bíblia em Marcos capítulo 10, a partir do 46. No momento do louvor, Eduardo, mais conhecido como Dudu, ele até mencionou essa passagem e eu senti como Deus realmente falando que era sobre isso que tínhamos que falar nessa noite. Falar sobre um cego, mas que não nasceu cego. Alguém que no meio da sua trajetória, no meio do seu caminho, no meio do seu trajeto, esse alguém se deparou com a cegueira.
E esse é muito conhecido na Bíblia porque existem cânticos com sua história. E o nome dele é Bartimeu. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Marcos capítulo 10, verso 46 diz: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego, dizendo: levante-se, tem de bom ânimo, ele te chama. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a tua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Eu queria contar uma experiência breve que eu tive há um ano atrás aproximadamente. Mês que vem, mês de maio, faz um ano do falecimento da minha mãe. E aí, mãe morava sozinha e tinha muitos objetos na casa, muita coisa. E depois de seu falecimento, nós quatro, as 4 irmãs, nos reunimos para ir lá desfazer as coisas que ela tinha, distribuir o que ficou, né? Os móveis, os objetos, as panelas, tudo que você imaginar. E aí nós 4 fomos dentro de uma harmonia muito grande, graças a Deus, e nós fomos conciliando. Esse edredom, fica contigo, esse fica comigo, né? Nós fomos distribuindo as coisas. E aí distribuímos tudo, mas sobrou as plantas. Como eu já passei dos 40 e tenho percebido que depois do 40 eu começo a ter gosto por coisas que eu nunca tive na vida, planta. Gente, eu nunca imaginei que eu ia observar uma flor. Jesus! Eu nunca pensei que eu ia passar num horto e ter interesse de entrar, ver ali as plantas, muda disso e daquilo. Nunca imaginei. Pois é, vocês acreditam que agora eu não posso ver um horto? A gente vai para Piabetá quando volta, Gilson. Vamos ali, não? A gente vai para Guapi. Já sei onde tem uma porção de horto. Aquela mudinha, aquela planta. Pois é, os 40 chegou. E aí, debaixo desse interesse por planta, na hora da distribuição das coisas, as plantas sobraram para quem? Logicamente, Ângela, Andréia, Simone, olharam para mim e falaram assim: as plantas ficam com? Tá bom, vou levar as plantas para casa. Peguei uma planta, muito bonita, mas ela estava plantada num vaso muito pequeno. As raízes, a planta estava com as folhas muito feias, amareladas, raquíticas. E aí eu pego aquele vaso de planta, levo para casa. Chegando em casa, a primeira constatação que eu fiz foi o quê? Que aquela planta, ela estava gritando por um espaço maior. E aí eu e Gilson decidimos tirar aquela planta do vaso e plantar num vaso maior. Só que depois falei: não, vamos plantá-la no chão. O vaso era de plástico. Aí Gilson, com muito jeito, que ele é muito atencioso no que faz, muito perfeccionista, muito bonito. Tudo que ele vai fazer eu fico perto olhando. Ele é padrão. Muito limpo. Se ele está fazendo aqui, ele já limpa, não deixa nada sujo. Muito detalhista.
Gilson foi cortar o vaso para tirar a planta. Quando ele corta o vaso de plástico, o vaso era de plástico, que tira a planta, eu observei algo interessante. É que aquela planta, ela estava com as raízes toda emaranhadas, as raízes toda trepadas uma em cima da outra. E aí o que a gente fez? Quando eu olhei aquela raiz daquele jeito, falei, essa planta, ela queria crescer, mas não tinha espaço. O vaso está limitando o desenvolvimento. Pegamos a planta, plantamos no chão. Hoje, quem olha aquela planta não imagina que essa planta era aquela do vaso, com as folhas raquíticas, feias, amareladas, uma planta que não tinha expressão. Hoje, quem olha aquela planta, o desenvolvimento dela, ninguém diz que aquela planta entrou na história doente, imprensada, condicionada ao fracasso. Mas hoje ela encontrou espaço para estender as raízes e se desenvolver. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Tem a ver, querido, que na hora do louvor eu estava ali e no meu coração senti uma palavra da parte de Deus, que muita gente até quer crescer, mas está plantado num lugar apertado. São pessoas que no seu coração há um desejo, sabe, de desenvolver, de crescer, de romper, mas são pessoas onde o lugar que elas estão habitando são lugares apertados, são pessoas cujos seus interiores são interiores, sabe, onde você sente seu coração apertado, o seu emocional, sabe, apertado. Você não é alguém que está habitando numa terra ampla, onde as raízes possam se desenvolver, encontrar espaço. E aí Deus falou o meu coração dentro desse contexto de raiz, vaso apertado, gente que não vai morrer, querido, porque aquela planta não iria morrer, ela ia continuar do jeito que estava até, ela não iria se desenvolver. E aí eu cheguei à conclusão que muita gente na igreja também não vai sair da igreja, mas vão, se não houver uma intervenção de Deus, alguém para te tirar desse lugar, se o Espírito Santo não te remover da onde você está, você vai morrer aí. Você não vai mais para o mundo, mas também não vai conseguir alcançar o seu destino em Deus, e não é isso que Deus tem para você. E aí dentro desse lugar apertado, com as raízes bagunçada, trepada uma na outra, aquela planta nunca iria se desenvolver. E eu me lembrei de Bartimeu. Bartimeu, querido, esse homem que nós lemos a história, ele entra na história cego, mas ele não começou cego. Antes desse relato aqui, a história de Bartimeu já havia transcorrido. Tanto é que quando Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Ele fala, que eu torne a ver. Se é tornar a ver, significa que um dia ele enxergava, mas agora ele estava cego. E aí, esse homem, ele estava sentado na beira do caminho, muito perto da onde ele deveria estar, não sentado, porque caminho não é lugar de ninguém sentar. Quantos concordam comigo? Caminho é lugar de trânsito, mas Bartimeu viu no caminho uma possibilidade de obter recursos financeiros, porque ele era cego, e a cegueira lhe impedia, sabe, de trabalhar, e o impedia dele, sabe, ter uma vida dentro das normalidades de uma pessoa perfeita. E aí ele viu no caminho um bom lugar estratégico para ele se assentar e abordar todos que passassem por ali. Bartimeu, ele aparece na história, mendigo, cego, sentado. E dentro desse contexto de cegueira, eu descobri que existem 3 tipos de cego. Existe o cego que nasceu cego, cego de nascença, nunca enxergou, nunca viu a luz, nunca viu nada. Mas existe um segundo tipo de cego. O segundo tipo de cego é o cego
que cega a si mesmo, cego por conveniência. Aquela pessoa que enxerga, mas ela faz de conta que não enxerga. É melhor fingir que nem estou vendo. Já ouviu essa expressão? Vou fazer de conta que nem estou vendo. Mas a pessoa está vendo. Para ela, se tornar cego é algo